Área de polígonos. Primeiro, vamos falar do retângulo. Retângulo, que é esta figura reta em C, B, A e D, onde CD é igual a B, assim como AD é igual a BC. Logo, a gente faz a área Belo Horizonte, que é base vezes altura, que aí a gente descobre a área desse cara. Agora, falando de quadrado, primeiro que ele é reto em A, B, C e D. O que isso quer dizer de reto, professor? Porque forma 90 graus como ângulo. Logo, você vai ter o quadrado onde AB é igual a BC, que é igual a CD, que é igual a D. Ou seja, todos os lados são iguaizinhos. Assim, o que você vai ter aqui? Você vai ter como área o lado elevado ao quadrado. Ainda que eu fizesse base vezes altura, seria B vezes B, que é B elevado ao quadrado. Logo, você calcula a área do quadrado dessa forma como demonstrado aqui para você. Agora, falando do paralelogramo, que não deixa de ser, de certa forma, entre aspas, um retângulo, logo você vai ter o quê? Você vai ter AC igual a BD e CD igual a B, ou seja, esse lado igual a esse e depois esse igual a esse. Logo, sabendo disso, o que a gente faz? Faz a base, sendo que a altura não é BD, BD não é a altura. Logo, você vai ter o quê? Você vai ter que ter a altura do retângulo, que é o ângulo reto, reto nesse ponto, que a gente pode chamar talvez do ponto H, ou melhor, ponto M, ele sendo reto em M, e aí sim fazer base vezes altura. Professor, por que não faz base vezes o lado BD ou o lado AC? Porque não está reto. Por não estar reto, a gente não tem como calcular com esse lado aqui, somente com a altura desse paralelogramo. Agora, falando de triângulos, antes de falando do triângulo, a gente tem um triângulo ABC, onde o lado BC vale B, onde o lado AC vale C, e onde o lado AC vale A. Ou seja, esse lado é A, esse lado, ou melhor, esse lado é A, esse lado é B e esse lado é C. Temos uma altura que eu chamei de H, que ela forma a altura nesse ponto, e o ângulo alfa pertencente ao vértice B. Então, existem três formas de se calcular, três formas particulares, importantes e mais conhecidas de calcular a área desse triângulo qualquer. Porque existe diferença entre triângulo e retângulo e existe diferença entre triângulo qualquer. Quando eu digo qualquer, é qualquer triângulo. Primeiro de tudo, você pode calcular base vezes altura, resultado dividido por 2. Ou você pode fazer o meio vezes B vezes C vezes o ângulo que está entre esses dois lados, que é o seno de alfa nesse caso. É uma forma de calcular a área do triângulo. Ou também você pode fazer assim, ó. Área é igual a raiz quadrada de P vezes P menos A, P menos B e P menos C. Aí você fala assim, professor, o que é P? P é o semiperímetro do triângulo, ou seja, A mais B mais C, que são os lados do triângulo, dividido por 2. Assim que descubro P, jogo no valor do P o que eu encontrei, e no A, B e C o valor dos lados do triângulo, e calculo normalmente dentro da raiz. E aí só consegue entender se você praticar exercícios aplicando essas fórmulas, ou também conhecido como relações, ok? Agora, falando sobre losango, a gente tem que AB é igual a BC, depois é igual a CD, é igual a D.
Todo losango é quadrado, mas nem todo quadrado é losango. Essa é uma frase meio polêmica para os professores de matemática. Nós temos o menor lado aqui, ó, que é o Dzinho, vou chamar de Dzinho. E o lado maior, que eu vou chamar de Dzão. Você tem o AC, que é o Dzinho, e você tem o BD, que é o Dzão, né? Aí você vai fazer o quê? Dzinho vezes Dzão, dividido por 2, e aí você encontra a área desse losango. Mas se for um quadrilátero, nesse caso, né, todos eles são, desde losango, desde paralelogramo, quadrado e retângulo, você tem o quadrilátero trapézio, né, onde você tem AB paralelo a CD. Como é que faz isso, professor? Bzão mais Bzinho vezes altura dividido por 2. Não entendi, professor. Repete que isso é muito difícil. Bzão mais Bzinho, resultado vezes altura, depois o resultado final disso aqui dividido por 2. E aí você consegue calcular normalmente. Mas de círculos, você tem o centro do círculo que eu chamei de A e a extremidade do círculo que toca, no caso, a circunferência em si, né? O ponto B. Esse ponto AB é o raio. 2 vezes o raio seria o diâmetro da circunferência. Metade é o raio, o dobro do raio é o diâmetro. Assim, a área é πr elevado ao quadrado, ok? E aí você consegue definir a área do círculo ou circunferência. Não importa se José ou Zé são as mesmas pessoas. Então, tanto círculo como circunferência se utiliza a mesma relação para, né, achar a área. Falando de área do setor circular, a gente tem um pedacinho da pizza onde a gente tem o valor de L, certo? Logo você vai ter o quê? Você vai ter o raio e vai ter o L. Aí o que eu faço? L vezes R dividido por 2 e aí eu encontro a área do setor circular. Ou eu posso fazer, tendo um ângulo, π vezes r ao quadrado vezes o alfa, dividido por 360 graus, e assim eu acho a área dessa circunferência. E por fim, falando sobre a área da coroa circular, a gente tem a coroa circular aqui. O que a gente faz? O raiozão é da circunferência maior e o raiozinho é da circunferência menor. R ao quadrado menos Rzinho ao quadrado, π, e aí a gente consegue determinar a área da coroa circular, ok? Então, espero que você tenha gostado dessa videoaula. Vou deixar para você aqui a playlist do 9º ano, completíssima para você poder estar estudando, ok? Também não esquece de compartilhar, por favor, te peço desde o início do vídeo, compartilhar este vídeo nas suas redes sociais, para os seus amigos, para os seus grupos, para os seus parentes, para os seus pais, para a menina ou para o menino que você ama. Vai lá e compartilha e chama para assistir o nosso vídeo, ok? Um grande abraço, meu muito obrigado. Estamos aqui para correr atrás, para lutar por uma educação de qualidade, gratuita via rede social, que é o nosso querido YouTube, ok? Então fique com Deus e até a próxima videoaula. Valeu! Tá certo?